Olá! Publicado em janeiro deste ano 2019, o Decreto 9.685, chamado Decreto das Armas, segue rendendo discussões jurídicas acaloradas. E essas discussões vêm demonstrando de um modo bastante preocupante como as instituições ligadas ao meio jurídico brasileiro se encontram fortemente contaminadas por ideologia desarmamentista, sem qualquer preocupação de vínculos com a realidade de segurança pública no país. Sobre isso que eu vou falar um pouco neste vídeo, já lembrando a você que gosta do nosso conteúdo, que não deixe de registrar sua avaliação, compartilhar o nosso material e checar aqui a situação de sua inscrição, ativando suas notificações. A mais nova investida contra o Decreto 9.685 partiu do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, que requereu à Justiça a suspensão de novos registros de arma de fogo com base no Decreto 9.685, sob o pretexto de evitar um aumento nos homicídios naquela região. Ou seja, o Ministério Público Federal faz uma associação direta entre a colocação de armas legalmente em circulação, ou seja, os registros de armas em nome da população, e o aumento de homicídios, como se houvesse alguma ínfima possibilidade de se estabelecer um vínculo direto entre esses dois elementos, entre esses dois fatores, algo que simplesmente é impossível na realidade de segurança pública brasileira. Na verdade, o posicionamento do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro demonstra apenas uma expressão desarmamentista, ideológico desarmamentista, que não tem nenhuma correlação com a realidade de segurança pública. Os crimes praticados no país com armas de fogo são, em sua esmagadora maioria, crimes que têm como utilização armas de origem ilegal, armas que não estão em circulação legal no país. Não existe sequer um único indicador brasileiro que permita estabelecer qualquer tipo de risco potencial à realidade de segurança pública pela colocação de armas legais em circulação. O que é, na verdade, até muito óbvio, porque o indivíduo que se submete a toda uma burocracia para adquirir uma arma de fogo e registrar em seu nome não tem absolutamente nenhuma propensão a cometer crimes. Quem comete crimes de modo incontrolável, incontido no Brasil são a indivíduos já dedicados habitualmente às atividades ilícitas, sobretudo, aí, como nós vemos pegando o exemplo do Rio de Janeiro, os traficantes que circulam com armas muito superiores àquelas que um simples cidadão poderia ter acesso e que, se o tiver, o fará para exercer a sua defesa. Em verdade, o que faz o Ministério Público Federal no Rio de Janeiro é retirar qualquer chance de defesa daquele indivíduo que eventualmente poderia ser vítima dessa violência armada que assola ali o Estado. Então é mais uma associação esdrúxula, sem nenhum fundamento minimamente técnico, para respaldá-la. Simplesmente o Ministério Público, pelo procurador ou pelos procuradores que assinam esse pedido de suspensão de novos registros, transferem para uma atividade pública, transferem para o que seria uma atividade de Estado, uma opinião pessoal. Pegam uma concepção desarmamentista, uma convicção anti-armas e querem impor isso à sociedade. E o utilizam como pretexto o Decreto 9.685, que simplesmente regulamentou a possibilidade de acesso às armas de um modo mais racional, seguindo aquilo que está no Estatuto do Desarmamento. De fato, há no pedido uma alegação que é possibilitada pela péssima redação que se utilizou no Decreto 9.685, que criou aí uma modulação de efetiva necessidade que não era comportada para a posse de armas, e aí se fez toda uma confusão em cima desse decreto. Essa confusão está sendo aqui agora mais uma vez utilizada. O Ministério Público Federal se utiliza dessa confusão para dizer que não há critérios claros, que o que o decreto fez destoa daquilo que está no Estatuto do Desarmamento. Não há essa dissonância, não destoa de forma nenhuma, mas pela redação ruim que foi trazida no Decreto 9.685, há a possibilidade de se seguir fazendo essas arguições que são absurdas, mas que vão gerando insegurança. Se pretende, mais uma vez, como se vê, utilizar agora o meio judicial, o poder judiciário,
para impedir a eficácia de uma norma regulamentar calcada essencialmente naquilo que a lei autoriza e, sobretudo, no que já foi decidido pela população brasileira, tendo em vista que o desarmamento aqui no país é uma questão submetida a referendo e já rejeitada pela população. De qualquer modo, essas discussões devem sumir a partir da próxima semana, tendo em vista que se anuncia, ou o presidente da República já anunciou, a publicação de um novo decreto que se espera regulamentar de um modo diferente o Estatuto do Desarmamento, trazer uma roupagem nova para essa regulamentação, quem sabe agora se adequando tecnicamente àquilo que o próprio Estatuto já determina, e com isso se deve esvaziar todas essas discussões causadas pela redação imprecisa, dúbia e tecnicamente condenável que se adotou no Decreto 9.685. A partir de uma nova regulamentação que se espera para a próxima semana, essas discussões devem ser esvaziadas. E espera-se, repito, que isso venha de modo positivo, trazendo avanços efetivos para a possibilidade de legítima defesa e, mais do que isso, se faça de modo técnico, alinhando o poder regulamentado do Presidente da República aos termos precisos do Estatuto do Desarmamento aprovado pelo Poder Legislativo. É isso que aguardamos. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado demais desse material. Reitero aqui as solicitações de avaliação, compartilhamento e de inscrição aqui no canal e eu te aguardo num próximo vídeo. Um forte abraço.